Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, leremos do verso 7 até o verso 11. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 7 até o verso 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua casa, reunidos e queremos ser alimentados pelo Senhor. Já participamos da mesa, já participamos dos elementos que suprem, Deus, a nossa desenvoltura espiritual, nos fortalece o coração e a alma. Já te adoramos com cânticos, lemos textos da Tua palavra, mas agora, Deus, é o momento em que vamos nos alimentar dela. Que o Senhor esteja me conduzindo, me sustentando, Deus, e que tudo que for falado aqui possa ter o propósito de edificar a Tua igreja. Essa é a oração que fazemos, no nome de Cristo, o dono da igreja. Amém e amém. Meus irmãos, todos nós vivemos numa época em que não tem como colocar um assunto que a gente nunca gosta de falar dele no centro das conversas. O Brasil e o mundo inteiro, inseridos nessa pandemia, precisa falar a respeito da morte. Ah, como é desconfortável falar disso. Até porque, se nós pegarmos os últimos 30 anos, 40 anos talvez, período aí de uma geração, a cada momento esse tema foi sendo colocado de lado. Esse tema foi sendo excluído. Nós, quando pensamos na vida, pensamos nas etapas. Quando somos crianças, nos divertimos como tal, mas aí vai chegando uma idade, 9, 10 anos, já queremos ir para a adolescência. Quando chega na adolescência, nós também usufruímos da fase, mas tem um determinado momento que a gente já quer ir para a fase seguinte, que é a primeira juventude ali, quando entramos na universidade, quando estamos ali com os nossos relacionamentos de amigos, queremos também nos qualificar profissionalmente, mas chega um tempo que nós queremos ir para o mercado de trabalho, queremos já ter o nosso próprio dinheiro, e aí vem outras fases, como casamento, filhos, e nós estamos sempre envolvidos nas fases da nossa vida, e geralmente quando nós pensamos no fim de todas as fases, a gente se distancia do tema. Não queremos falar de morte, não queremos falar do final da nossa vida, mas de alguma forma esse tema ele está sendo falado a todo momento. Vivemos um período de luto nacional, mundial. Tem um luto aí que não é somente porque perdemos alguém próximo de nós, mas é como se uma penumbra escura, tomasse todo o nosso país. É como se nós tivéssemos um manto preto de luto atravessando de norte a sul, leste a oeste na nossa nação. E é claro que isso acontece por causa do nosso contexto específico, mas a todo momento pessoas estão partindo, e a todo momento essa realidade ela chega perto de nós de alguma forma. E meus irmãos, em outros períodos da história, ao longo de toda a história, esse assunto era tratado com mais naturalidade. As pessoas conversavam sobre a morte, as pessoas velavam os seus queridos nas próprias casas. Não sei quantos vão se lembrar quando os velórios aconteciam nas próprias residências, havia todo aquele cortejo, havia um processo de elaboração do luto completamente diferente, porque as pessoas não negavam essa realidade. E agora nós estamos diante de um texto aqui, num momento histórico em que a igreja também convivia a todo tempo com esse fato.
né? Os cristãos eram perseguidos, a realidade da morte estava muito próxima da igreja, e Pedro então vai escrever para aquela igreja, e ele coloca aqui já no versículo de número 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. E aí nós somos convidados a pensar a nossa vida, não somente na perspectiva da próxima fase, mas nós somos convidados a pensar a nossa vida do fim, de trás para frente. Até porque nós não temos controle sobre o fim. Se tem uma lição que essa pandemia trouxe para nós, é que nós não temos controle sobre a nossa vida, se é que nós já não sabíamos. Porque antes da pandemia também a gente não tinha controle. Mas ela evidencia esse fato. A qualquer momento a nossa vida pode chegar ao fim. E aí Pedro vai dizer, olha, o fim de todas as coisas está próximo. Quando nós falamos disso aqui no texto, o que Pedro quer chamar a atenção é que Jesus está voltando. E aí vem uma grande questão na nossa cabeça. Eu sabia que Jesus estava voltando, porque com uma pandemia desse tamanho, é claro que é um sinal da volta de Jesus. Talvez eu vou te decepcionar hoje de manhã. A pandemia não é um sinal da volta de Jesus, porque já aconteceram outras pandemias na história, e Jesus ainda não voltou. Mas e as guerras que acontecem no mundo? Essas sim são sinais. Não, já aconteceram também, e Jesus não voltou até agora. Existe um segredo que não nos foi revelado. O segredo não sabemos quando Jesus volta. O próprio Jesus disse, nem eu sei, isso depende do Pai. Então nós não podemos ficar aqui fazendo conta. Muito cuidado quando você lá no YouTube vê um vídeo de alguém falando, Jesus está voltando, é por agora. Nós não temos condição de fazer essa contabilidade, até porque Jesus disse que o retorno dele seria como a chegada de um ladrão na casa de alguém. O ladrão vai te ligar para falar que vai te assaltar? Daqui 30 minutos estou chegando, hein? Ladrão não faz isso, ele quer te surpreender. E assim vai ser a volta de Jesus, uma surpresa para todos nós. Bom, se é uma surpresa, o que eu preciso fazer? Se é uma surpresa, eu preciso entender que pode ser hoje. Então, enquanto a gente está fazendo cálculo, Jesus pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento. Jesus pode voltar essa semana, esse mês. Como ele pode voltar daqui 1000 anos, nós não sabemos. A única coisa que sabemos é que cada dia que passa está mais próximo do retorno de Jesus. Então, se Pedro está escrevendo esse texto há quase 2000 anos atrás, dizendo que o retorno de Jesus estava próximo, nos dias de hoje, é mais certo que o retorno de Cristo está próximo em relação à afirmação de Pedro, porque já se passaram 2 milênios. Então, o retorno de Cristo está se aproximando, mas nós entendemos também, na perspectiva do que vivemos nos dias atuais, que não só Jesus pode vir, como nós podemos ir a qualquer hora. A qualquer hora. A vida é imprevisível. E a grande pergunta que surge é, bom, se eu não tenho controle sobre o fim da minha vida, como eu devo me portar se esse momento chegar rápido? O que eu devo organizar para que, se caso Jesus voltar hoje, ou se caso eu vá para a presença dele hoje, como eu devo me apresentar, como eu devo me achegar a ele? E esse texto aqui vai nos nortear exatamente nessa direção. Para quê? Para que nós entendamos qual o propósito da nossa vida, por que a gente vive nesse mundo, por que nós estamos aqui, como devemos viver aqui, como devemos nos preparar para o final de todas as coisas. Esse texto é um convite para a gente colocar o que é primordial na nossa caminhada, na nossa jornada. Não sei se você já conviveu numa realidade onde você acompanhou uma pessoa que estava num estado terminal e o médico avisa, olha, a gente vai ter que sedar, né? Já está chegando no fim. E quando o médico fala isso, às vezes dá tempo do enfermo ainda consciente passar para um filho, passar para um cônjuge, passar para alguém que ele ama, aquilo que é mais importante, que a pessoa que vai continuar na jornada aqui precisa guardar no coração. Geralmente são poucas palavras para focar o que é essencial, e é exatamente isso que Pedro está fazendo no texto. Pedro está dizendo, o fim está próximo, então nós devemos organizar a nossa vida
com pelo menos 3 atitudes para chegar até o objetivo central da nossa existência. 3 atitudes nos conduzem àquilo que é essencial na nossa caminhada, e o texto nos aponta essas 3 atitudes. Pedro vai falar sobre a primeira atitude: oração. Oração. Se nós queremos chegar no final da nossa vida cumprindo o propósito para o qual Deus nos criou, devemos ser marcados pela oração, diz o versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. O que vai qualificar a nossa oração é o critério e a sobriedade. Ou seja, nós precisamos orar adequadamente, pedindo as coisas e rogando a Deus por aquilo que é essencial. Para que eu tenha critério e sobriedade nas minhas orações, eu preciso estar fincado na palavra. Porque a oração que agrada a Deus é aquela oração que se encontra com a vontade de Deus. É aquela oração que se submete com a vontade de Deus. E eu conheço essa vontade a partir das Escrituras. Então a Bíblia me revela qual é a vontade de Deus para mim, e a Bíblia me revelando essa vontade, a oração, ela me enquadra nessa vontade. Por isso não tem como nós nos prepararmos para o propósito central da nossa vida sem vida de oração. E aí nós entendemos quando a Bíblia, o apóstolo Paulo escreve que nós devemos orar sem cessar. O que é orar sem cessar? É viver como um monge que fica o dia inteiro no mosteiro orando. Orar sem cessar é largar todo o trabalho que você faz para ficar num quarto orando o dia todo? Não, orar sem cessar não é isso. Orar sem cessar é você ter a percepção da companhia de Deus a todo momento na sua vida. Você está no trabalho, você fala com Deus. Você está na sua casa, você fala com Deus. Você está nas suas redes virtuais, ali você fala com Deus, e aí você mistura a sua vida com a presença de Deus, a presença de Deus com a sua vida. É viver na companhia de Deus. Sabe a sensação de que tem alguém do seu lado o tempo todo? Sabe quando você atravessa um problema e tem um amigo ali te dando suporte o tempo todo? Alguém que te liga, alguém que se preocupa com você, alguém que está atento a todos os movimentos que estão acontecendo durante a sua aflição? Esse amigo é Deus, que está sempre querendo checar como nós estamos. E aí a oração é o meu diálogo, a minha conversa com esse amigo que está do meu lado a todo tempo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações. Então ele habita no centro da nossa vida. O problema é que às vezes nós nos distraímos com tantas coisas externas, superficiais, e que às vezes não contribuem com nada, e esquecemos de nos aquietar e lembrar que Deus está aqui conosco na jornada, na caminhada, e não importa o momento que você esteja atravessando, a presença de Deus se faz. Quanto mais oramos, mais convicção nós temos da presença de Deus ao nosso lado, e nada nos importa mais do que essa presença. Por isso que Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, ou seja, busque Deus. Deus tem interesse em todos os seus compromissos. Deus tem interesse na sua agenda. Deus tem interesse nos seus projetos. Deus tem interesse na sua família. Deus tem interesse na sua dor. Deus tem interesse em tudo o que você se relaciona. E tudo que se relaciona a você, tudo é interesse de Deus. E isso é viver em oração. Seja criterioso e sóbrio, a bem das vossas orações. As coisas deste mundo passam rápido demais. A Bíblia vai dizer que é como uma folha seca, levada pelo vento. Salomão vai dizer também que é um vazio. Tudo é vaidade, correr atrás do vento, passa assim, rápido, rápido. E precisamos então focar no que é essencial. E a oração é essencial. Quando o texto diz que o final está próximo, a gente tem que analisar isso em qual perspectiva? Primeiro, da nossa transitoriedade. Estamos passando. Todas as gerações anteriores à nossa já passaram, fecharam o ciclo, e o nosso ciclo também vai fechar. Você pode ter algumas incertezas na vida, mas uma certeza você pode ter também: nós vamos morrer, você vai morrer e eu vou morrer, a não ser que Cristo volte antes. Como a gente não sabe que se ele vai voltar ou não, a gente vai ter que lidar com essa realidade.
Só que essa realidade dói, essa realidade nos incomoda, essa realidade nos faz não pensar nela, mas a gente tem que pensar, e por várias razões a gente tem que pensar. Primeiro, porque ela dá um ponto final aqui. Ela diz: olha, viva a sua vida sem sensação de eternidade. Quanto mais novos nós somos, mais nós temos a sensação de eternidade. A gente pensa que vai viver aqui para sempre, e não vai, né? As fases vão nos mostrando isso. Então eu preciso entender que eu sou um transitório mesmo, um transeunte, né? Estou de passagem. Então a oração nos ajuda a entender isso. A oração também nos ajuda a entender que o fim está próximo e é imprevisível. É imprevisível. Ninguém calcula o fim, a não ser que já esteja decretado o fim, mas ninguém calcula o fim. Todos nós queremos viver um pouco mais. Todos nós queremos esticar um pouco mais. Só depois que passa do 100, que aí não sei se é tão legal mais viver aqui, né? Mas até chegar no 100 a gente vai feliz. Alguns nem tanto, com dores, com problemas, mas a gente quer viver o máximo aqui. O que esse texto nos convida a fazer é, através da oração, lembrarmos que somos transitórios, transeuntes, passageiros. Tudo aqui é imprevisível, não tenho controle de nada, mas Jesus Cristo pagou um alto preço para eu redefinir a minha vida na perspectiva da eternidade. Isso muda tudo, isso muda tudo. Nós vivemos aqui, gente, mas isso aqui não é nada diante daquilo que está reservado para nós. É isso que Pedro quer ensinar para aquela igreja. Ore, ore, ore sempre, porque quanto mais você ora, mais você tem noção de quem você é filho do Deus Altíssimo, que pagou um alto preço por você. O Cristo ensanguentado na cruz, ressurreto, veio ao mundo para que essa verdade tomasse toda a sua consciência e o seu coração. Você precisa ser inundado poderosamente por essa verdade. Não importa quando a minha partida vai acontecer, mas quando eu sair desse mundo, aí que eu vou para a melhor parte. Se você não crê nisso, você não entendeu o Evangelho. Porque é isso que Jesus promete. Eu te dou vida e vida em abundância. Eu te dou vida e vida eterna. O seu coração é alimentado pela fé e pela esperança. Porque se nós acreditássemos que a nossa vida se resume a esse mundo, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, porque ficaríamos dependentes de soluções humanas. E a solução humana pode até criar uma vacina, pode até criar um remédio para prolongar os nossos dias aqui, mas em algum momento a gente vai ter que deparar com a morte, e a ciência não tem poder para solucionar a morte. A morte é um problema que a ciência não consegue dar resposta para ela. Nós podemos aumentar a nossa expectativa de vida, podemos ter uma longevidade com qualidade, sem problema, mas vai chegar um dia que a morte vai bater na porta e vai dizer: é hoje. E você vai querer sair correndo e ela vai dizer: não tenta, que não vai dar. Aquilo que é pavor para o mundo, para nós é mensagem de esperança. Porque o dia que a morte bater na porta e falar: seu dia é hoje, Jesus Cristo vai dizer: fica tranquilo, porque eu venci a morte e você vai entrar na vida eterna agora. Essa é a poderosa mensagem do Evangelho, que aquece os nossos corações nos dias de luto, de dor, de sofrimento. Mas para isso a gente precisa estar em oração, porque é a oração que enche o nosso coração dessa verdade, que é sóbria, que é criteriosa. O texto vai dizer mais: a primeira atitude que eu devo ter quando o fim está se aproximando é a oração. A segunda é o amor. Olha o que diz verso 8: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então eu oro, nós estamos e devemos viver em oração. Oração é relacionamento com Deus. Olha que contabilidade linda do Evangelho. Oração é relacionamento com Deus. Então quanto mais eu oro, mais perto eu estou de Deus. Só que a Bíblia também vai dizer que Deus é amor. Então se eu oro para ficar perto de Deus, e quando eu estou perto de Deus, eu estou perto do próprio amor. Eu aprendo a amar como Deus ama. Nos tornamos pessoas amorosas a partir do momento que nós temos uma vida de oração.
E eu quero dizer sim, amor pode ser comparado com doçura. Um crente amoroso é um crente doce, é um crente que acolhe, é um crente que tem ternura no coração. Não há espaço para rispidez constante, não há espaço para grosseria, não há espaço para embates a todo momento, discórdia a todo momento. Nós nos tornamos pessoas amáveis, e quem não quer estar do lado de alguém que é amável? O amor, ele não expulsa as pessoas da nossa presença, pelo contrário, o amor nos atrai. Quando amamos, nós atraímos pessoas para o nosso redor. Veja Jesus enquanto caminhava nessa terra. As multidões estavam sempre ao seu redor, porque o amor atrai, acolhe. E o texto vai dizer que nós, acima de tudo, isso também é falado por Paulo, que estava lá pastoreando uma igreja complicada em Corinto, dividida, problemática, e Paulo, para tratar aquela igreja, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele para e fala: se vocês não se amarem, de nada adianta o que vocês fazem, de nada adianta, vocês estão lutando aí pelo reino de Deus, pela igreja, mas estão se matando. O amor precisa ser o centro da nossa fé, da nossa vida. Por isso que Pedro vai dizer que, acima de tudo, tende amor uns para com os outros. O amor é a síntese da lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Paulo vai dizer nesse mesmo texto de 1 Coríntios 13 que a gente tem fé, esperança e amor. A fé é para nos ajudar a viver na terra, a esperança também, mas o amor não só nos ajuda a viver aqui, como o amor é o único destes que vai ultrapassar para a eternidade. Na eternidade nós não vamos precisar de fé, porque fé é você crer naquilo que você não está vendo. Na eternidade você vai ver. Na eternidade você não precisa ter esperança, porque esperança é espera. Você não vai precisar esperar mais, já chegou. Mas uma coisa que a gente vive aqui e vai viver eternamente é o amor, porque Deus é amor e Deus é eterno. E aí eu sempre brinco, né? Se você tem problema com algum irmão de fé, resolva logo. Ame aqui, porque vai ter que amar para a eternidade toda. Imagina você chegar no céu e falar: meu Deus, ele está aqui. Lá você vai ter que amar, então já acostuma a amar aqui mesmo, né? Mesmo que ele seja tão diferente de você. O amor precisa ser uma marca da igreja. Amor não é propriedade de um mundo que não conhece Deus. É muito interessante quando o mundo fala de amor, mas você preste atenção, quando as pessoas que não conhecem Cristo falam de amor, elas falam para defender seus posicionamentos, elas falam de um amor para elas, um amor excêntrico, egocêntrico, o amor que está envolvido numa causa. Sabe? Então você tem que amar, mas amar por quê? Não amar a qualquer custo. Não é a qualquer custo. Amor tem regras, e tem uma regra que a gente não gosta muito dela, mas que Jesus fala, que nós devemos amar até o inimigo. Não, aí é demais. Amar inimigo não vou, vai, porque você é um discípulo de Jesus. E aí Jesus usa um argumento fantástico: você vai amar quem te ama? Que benefício tem nisso? Até os pagãos amam quem os ama. Nós devemos amar os nossos inimigos. E o que significa isso? Significa você não revidar o ódio que alguém tem para com você. Por isso que Pedro vai dizer aqui que o amor cobre multidão de pecados. O nosso amor, o amor nas nossas relações, precisa ser marcado por algo maior do que o pecado. Esse é o amor de Deus para conosco. Quando Deus olhou para nós, se Ele se atentasse para o nosso pecado, Ele não nos amaria. Por isso que é um amor incondicional, não depende da condição. Ame independente da condição. Essa é a essência do amor de Deus. Deus nos amou primeiro, agora Ele nos ensina a amar. Preste atenção no raciocínio de Pedro. Por isso o amor cobre multidão de pecados. Se você quiser deixar de amar uma pessoa, é simples. Pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho, pode ser seu pai, pode ser seu chefe, pode ser seu colega de universidade, pode ser a pessoa do outro posicionamento político, ideológico. É simples você deixar de amar uma pessoa.
É só você fazer a lista dos defeitos dela e se alimentar dos defeitos dela e se nutrir dos defeitos dela. E aí você deixa de amar, porque você valorizou o quê? Valorizou o pecado, valorizou aquilo que você consegue usar para destruí-la. Preste atenção nos embates que estão acontecendo no momento, em todos os âmbitos, principalmente no âmbito político. Cada lado faz um recorte para destruir o outro lado. E às vezes nós embarcamos nesse recorte. Nós não devemos embarcar em recorte algum, porque nós somos a comunidade do amor. E amamos até quem pensa diferente da gente. Por isso nós precisamos não só amar, eu amo, mas ataco. Não. Eu amo, mas metralho. Não. Eu amo e eu acolho. Eu respeito, eu entendo. Ele pode. Ele não vai ser objeto do meu ódio. Nós somos o povo do amor. Não significa que você não possa discordar. Você pode discordar, mas não deixa de amar por isso. Não deixa de amar por isso e nem passa a odiar por isso. Por isso, ou, no entanto, o amor cobre multidão de pecados. O amor precisa ser mais alto que as montanhas de pecado que nos separam. 3 atitudes para a gente centrar a vida no propósito antes do fim. Primeira, oração. Segunda, amor. Terceira e última, serviço. Servir ao próximo. Olha o que diz o verso de número 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça do Senhor. Servir é um movimento consciente e intencional. Estar sempre disposto a servir, estar sempre disposto a estender a mão. Nós fomos chamados para isso. Não tem igreja sem serviço, não tem igreja sem as pessoas exercerem os seus dons e talentos. Não tem igreja sem a gente se consagrar para Deus e dizer: Deus está aqui, eu consagro para o Senhor aquilo que eu sei fazer. Irmãos, e quando a igreja ela se consagra para Deus, nós temos pessoas trabalhando em vários setores, e a igreja ela tem um potencial ainda maior de servir as pessoas, através da oração, através do amor, que são elementos que tratamos internamente. Isso agora vai ficar explícito através do nosso serviço. Precisamos ser marcados pelas boas obras. Nós precisamos ser marcados pelas boas obras. Essas boas obras, elas chancelam, elas autenticam, elas demonstram claramente quem somos nós. Somos o povo de Deus, que está em comunhão com Ele, em oração, experimentando do amor dEle, e esse amor, então, ele é expressado através das nossas obras. E num momento como esse, difícil para tanta gente, tanto na questão espiritual, emocional, financeira, pessoas sofrendo ao nosso redor, a igreja precisa ter um movimento que expressa que ela está em sintonia com Deus em oração e que ela está inundada pelo amor de Deus. Para esse culto funcionar, você tem várias pessoas que estão exercendo os seus dons e talentos. Você tem irmãos trabalhando no louvor, você tem irmãos trabalhando na recepção, você tem pessoas que durante a semana trabalham, organizam para que tudo aconteça aqui, e não só isso, todos os trabalhos, de todos os ministérios e departamentos, trabalhos sociais, pessoas colocando os seus dons e talentos a serviço do Senhor para que a igreja expresse a multiforme graça do nosso Deus. O amor de Deus inunda vidas que estão ao nosso redor através do nosso trabalho. Por isso nós devemos exercitar com alegria, e aí o apóstolo Pedro até faz uma observação: sede mutuamente hospitaleiros. Esse é um exemplo de serviço daquela época. E o que é ser hospitaleiro? É aquele parente que mora lá longe, ou aquele amigo que quer vir para sua casa todo verão, ficar hospedado lá e aproveitar a praia no Rio de Janeiro. Também, mas não é bem esse tipo de hospedagem, né? O que nós estamos falando aqui era de uma igreja que estava sendo perseguida, e ela precisava de acolhimento. Imagina, vários irmãos tiveram seus bens
levados, vários irmãos sofriam perseguição e precisavam ficar mudando de um lado para o outro. Quando Pedro escreve, sejam hospitaleiros, acolham esses irmãos, irmãos que perderam emprego por causa de Cristo, dê comida para eles. Pedro está escrevendo para uma igreja que se reunia nas casas, abra sua casa para o culto. É isso que Pedro está falando, né? A hospitalidade é uma das formas mais expressivas de serviço, porque você abre mão do seu ambiente privado. A sua casa é o lugar mais íntimo que você tem, é o seu lugar. É quando você abre mão da sua sala ali para o seu descanso, para o seu repouso, para receber pessoas. É quando você hospeda alguém na sua casa que está precisando naquele momento, um irmão de fé, um missionário. É disso que o texto está falando, e essa é uma forma de amor, serem hospitaleiros. Mas aí Pedro, ele faz uma ressalva que me chama muita atenção: sem reclamar. Sede hospitaleiro, sem murmuração. Por que será que Pedro colocou aqui o sem murmuração, né? Certamente porque muitos estavam fazendo isso, mas reclamavam. Pedro fala, faz, mas faz com alegria, não reclama não. E aí nós temos uma orientação pastoral. Difícil essa orientação, viu? Mas quando alguém te pedir um serviço na igreja, e você não estiver disposto a fazer, não faça. Não faça. A não ser que seja o pastor. Não, nem o pastor. Não faça. Sabe por quê? Porque é melhor você não fazer do que fazer reclamando. Não faça, fica tranquilo. Nós precisamos exercer o não. O não é uma palavra tão pequena, mas às vezes a gente tem tanta dificuldade, né, de exercer essa palavra. Tem muitos irmãos na igreja que amam servir. Alguns deles trabalham comigo, nos meus setores aqui na Gávea. E eu ensino esses irmãos a dizerem não, porque às vezes eles ficam constrangidos de falar não. Fale não. Fale não, mas não faça reclamando. Estou falando aqui na igreja, lá na sua casa, para o seu pai, quando ele manda fazer uma coisa, sua mãe, não interessa as suas emoções, tá? Gostando ou não gostando, você tem que obedecer. Deixar isso bem claro, para nenhum adolescente que está aí nos acompanhando virtualmente, ou alguma criança, o pastor falou que é para eu fazer só quando eu tiver afim, hein? Não use isso a seu favor, por favor. Então nós devemos, na igreja, trabalhar sem reclamar. Não é deixar de trabalhar, interessante, né? Não é deixar de trabalhar, é deixar de reclamar. Ah, que bom, então não vou trabalhar mais. Não, você vai continuar trabalhando, mas deixe de reclamar, por uma razão simples. Nós somos a comunidade do amor. Quando estamos trabalhando para o Senhor, trabalhamos pela saúde da igreja, pelo crescimento do reino, cada um fazendo a sua parte, vamos funcionar como uma engrenagem. Essa expressão uns aos outros, ela aparece no Novo Testamento mais de 60 vezes. E ela não dá nome, né? Uns aos outros é uns aos outros. É quando você faz um trabalho na igreja, não importa para quem. Não importa para quem. Não é para atender fulano ou ciclano, é para os uns aos outros. Esse é um personagem importante dentro da igreja. Uns aos outros. O irmão uns aos outros são todos. Isso significa que devemos exercer os dons que Deus nos deu para que a multiforme graça dele se manifeste. 3 atitudes para que quando o fim da sua vida chegar, você tenha condições de avaliar se você viveu centrado no propósito. Primeira atitude, oração. Segunda atitude, amor. Terceira atitude, serviço. Por quê? Porque oração, amor e serviço nos leva à conclusão desse sermão. Versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Qual o propósito da nossa vida na terra? Esse é o primeiro ponto da confissão de fé de Westminster. Qual o propósito da nossa existência? Glorificar a Deus, ter uma vida que o Senhor é o centro, toda a honra, toda a glória é para Ele. Tem até uma expressão em latim muito utilizada, coram Deo,
diante de Deus é quando todo o meu trabalho, todo o meu serviço em casa, na empresa, no meu escritório, todo o meu serviço, ele é corandel, ele é diante de Deus, para a glória de Deus. Eu preciso chegar no fim da minha vida, que seja hoje, que seja essa semana, que seja o mês que vem, que seja a qualquer momento, com Covid ou sem Covid. A gente precisa chegar no fim da vida e dizer: eu vivi para a glória de Deus. Mas e como é que eu sei se eu vivi para a glória de Deus? Minha vida foi marcada pela oração, pelo amor e pelo serviço, então eu vivi para a glória de Deus. Esse é o convite de Pedro para nós. E aí eu queria chamar a atenção de duas frases, uma que começa e uma que termina o texto. A que começa no versículo 7 diz: o fim de todas as coisas está próximo. Está falando de fim. E aí isso pode apavorar o nosso coração. Meu Deus, falar de fim, não quero que termine não, eu quero que a vida continue. Mas a última frase diz: por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Começa com fim e termina com o século dos séculos. Nós não somos mais o povo que tem fim, nós somos o povo que vai viver com Cristo por toda a eternidade. Então, quando o seu fim chegar, se você crê em Jesus, não é um ponto final, é uma vírgula. E eu tenho uma excelente notícia para você: a pior parte passou, porque depois dessa vírgula, o que vem é só bênção. Nada que prejudica a nossa vida aqui vai passar para o outro lado da vírgula. Quando a gente deixar esse corpo e for morar com Cristo, o que Deus nos promete é que viveremos com Ele eternamente, num lugar onde não teremos mídia. Não vai ter mídia, porque mídia vive de notícia ruim. Lá não vai ter notícia ruim. Um lugar onde não entra hospital. Não vai ter hospital. Vocês já pensaram num lugar que não tem hospital? Pastor, e como nós vamos fazer? Não vai ficar doente, fica tranquilo. Um lugar onde não tem imposto. Não tem. Já está tudo quitado pelo sangue de Jesus. Um lugar onde não tem dor. Um lugar onde Jesus reinará. Imagina, gente. A gente precisa, ao tomar da ceia, ao participar dos elementos, encharcar a nossa mente, não só aqui, mas em todo lugar, da realidade celestial. Imagina você sentado no banco de uma praça linda e maravilhosa, batendo um papo com Pedro. Falar: Pedro, como é que você nega daquele jeito? Você é muito corajoso. Conversar com Abraão, como é que você sai de sua casa sem saber para onde que era para ir? Moisés, mas você teve paciência, hein? Carregar aquele povo que reclamava, Nós vamos sentar com os santos. Imagina aquilo que Jesus fala no final do texto da ceia: comei e bebei dele todos, até o dia em que eu voltar, e nós vamos celebrar juntos na mesa do meu Pai. Vamos participar de uma ceia em que o ministrante será Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E Ele vai dizer: sabe por que vocês estão aqui? Porque eu paguei um preço, e agora vocês vão viver marcados pela alegria, pela paz e pela vida abundante eternamente. Essa é a esperança que encharca os nossos corações. Por isso, ore, ame, sirva, viva para a glória de Deus, e que o fim se aproxime quando Ele quiser. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado, porque em Cristo nós temos a viva esperança. Em Cristo nós sabemos que os dias aqui são breves. Em pouco tempo, logo estaremos contigo.
Isso pode acontecer de uma maneira imprevisível. Nós não sabemos, Deus. Nós não sabemos quando o Senhor irá nos levar. Não existe idade para isso. Quantas pessoas novas estão partindo? Oh Deus, nós não temos controle sobre a nossa caminhada aqui. E às vezes isso nos angustia. Mas de repente vem a Tua poderosa palavra e nos diz: fique tranquilo, porque o que tem para você é eterno. Não se preocupe com o fim. Você foi comprado por aquele que vive pelos séculos dos séculos. E Ele prepara uma morada eterna para você. Obrigado, Deus, porque só o Evangelho nos dá essa garantia por meio da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Tranquilize os nossos corações, tire as nossas preocupações, nos dê da segurança que o Senhor deu aos apóstolos e a toda a igreja ao longo da história. Oh, Pai querido, nos ajude a ter uma vida de oração, de amor, de serviço, para que vivamos assim para a Tua honra e para a Tua glória. Para que, quando o nosso fim chegar, possamos dizer: vivi para Deus aqui e agora vou viver com Ele por toda a eternidade. Essa é a oração que fazemos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.